Boa tarde a todos e a todas. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificado o quórum, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem se manifesta, dou por aprovada. Registro a convocação do conselheiro Licurgo Mourão, a teor do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 29 do Regimento Interno. Registro a ausência justificada da conselheira Adriane Andrade, ficando adiadas as suas pautas, bem como os processos 654, 273 e 707, 887, itens 126 e 127 da pauta por falta de quórum. Indago aos senhores conselheiros se há alguma suspeição ou impedimento ainda não declarados em alguns dos processos da pauta. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, em que pese o adiamento da pauta da conselheira Adriane Andrade, eu gostaria de deixar registrada a minha suspeição no processo 240 da pauta de Sua Excelência. Ele já está estadiado em função da ausência da conselheira Adriane. Conselheiro Sebastião Verso. Conselheiro Licurgo Mourão. Registro que há 2 inscrições para sustentação oral na pauta de hoje, uma no processo 850-336, que já seria o primeiro a ser apreciado, e outro do processo 987-620, item dos 333 da pauta. Dessa forma, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Regimento Interno, promovo a inversão da pauta, da ordem da pauta, depois da apreciação do processo 850-336, apreciar o processo 987-620 e 332 da pauta, de relatoria do conselheiro Sebastião Alberto, em virtude do pedido de sustentação oral formulado pelo advogado Joaquim Antônio Murta Oliveira Pereira. Após, nos termos do parágrafo 4º do artigo 29 do Regimento Interno, promovo a inversão da pauta para votar os processos da pauta adiada do conselheiro Hamilton Coelho, o processo 738, 477, 474, 298 da pauta, diretoria do conselheiro Sebastião Alberto, e a pauta do conselheiro Hamilton Coelho, que contarão com a participação do conselheiro Licurgo Mourão na composição do quórum. Diante do pedido de sustentação oral no processo 850-336, 2 da pauta, convido a advogada Paula Ferreira Tourinho para tomar assento e conceda a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para ler o relatório. Trata-se de tomada de conta especial instaurada pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, com o propósito de apurar a impropriedade na prestação de contas dos recursos repassados ao município de Belmiro Braga, por intermédio do convênio 030/01, no valor de R$ 1.495.000, tendo por finalidade a pavimentação do trecho Belmiro Braga AAMG 353, com 17,4 km de extensão, conforme especificado na cláusula 1ª do instrumento celebrado. O órgão técnico, considerando a ocorrência de irregularidades na prestação de contas do convênio em epígrafe, em especial no que se refere ao débito efetuado na conta corrente exclusiva do convênio em 18/5/2005, relativo à decisão judicial, sugeriu a citação do então prefeito José Antônio Janeiro para apresentar defesa e documentos, consoante manifestação de folhas 860/870. Devidamente citado, o gestor constituiu o procurador e obteve cópia dos autos, todavia não se manifestou a teor da certidão de folhas 884. O Ministério Público, junto a este tribunal, emitiu parecer, folhas 886/887, no qual opinou pela irregularidade das contas em análise, em virtude da ocorrência de dano ao erário, e requereu a intimação do responsável para que proceda à devolução dos valores apurados. Esclareceu a impossibilidade de se aplicar multa, tendo em vista a ocorrência da prescrição. É o relatório em síntese. Conceda a palavra à doutora Paula para
Excelentíssimo senhor presidente, demais conselheiros, conselheiro relator, uma boa tarde a todos. O relator, o conselheiro Hamilton, já expôs aqui a questão e a principal irregularidade que foi apontada na prestação de contas diz respeito à questão de um repasse no valor de 9.000 e poucos reais para uma empresa terceira, uma empresa estranha ao processo licitatório. Foi feito o processo licitatório, 2 empresas ganharam, saíram vencedoras para que realizassem as obras. Em virtude de uma decisão judicial do juiz da 2ª Vara Civil de Belo Horizonte, da comarca de Belo Horizonte, numa medida cautelar, foi determinado que se repassasse o dinheiro para uma terceira empresa, que era devedora das que haviam ganhado o certame, para quitar uma dívida anterior. O que a questão é essa? Houve irregularidade nesse repasse? Tem um parecer aqui na tomada de conta especial do setor jurídico da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, que diz exatamente o seguinte: haveria irregularidade se não tivesse havido a execução das obras, mas as obras foram inteiramente concluídas. Todos os relatórios que também constam da tomada de conta apontam que 100% das obras foram concluídas. Da última parcela devida, foi retirado, que seria de R$460 mil, 9.000 e poucos reais saíram diretamente para quitar essa dívida com uma empresa estranha ao certame. Mas como as obras tinham sido concluídas, entendo, com a devida vênia, que não há qualquer irregularidade, muito menos qualquer dano ao erário, porque teria que ser pago mesmo para a empresa que executou a obra, em vez de pagar para ela, pagou-se por terceiro, que ela era devedora. Então, esse é o principal ponto que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências. E o segundo ponto é a questão da prescrição, que esse processo ele foi instaurado em 2010, sendo que o fato que gerou a instauração do processo da tomada de contas ocorreu em 2004. Então, transcorreram mais de 5 anos da data do fato para a instauração da tomada de conta especial. Então, eu estou suscitando em sede preliminar a prescrição. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Conceda a palavra ao conselheiro Hamilton Filho. Deixo de acolher a prejudicial de mérito de inconstitucionalidade do artigo 118-A da Lei Complementar 102 de 2008, suscitada pelo Ministério Público nos termos e limite da fundamentação. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. Também, desacolho prejudicial de mérito. Também acompanho o relator, fica aprovada. Ainda em prejudicial de mérito, tendo em vista a verificação da hipótese de prescrição, estampada no artigo 118-A, parágrafo único, da Lei Complementar 102 de 2008, manifestam pela extinção do poder dever sancionatório dessa Corte de Contas no tocante à aplicação de multas. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. Também aplica a prescrição. Eu também estou de acordo, fica aprovado em prejudicial de mérito. No mérito, com fundamento do preceito do artigo 48, inciso 1 da Lei Complementar 102 de 2008, manifestam pela regularidade da presente tomada de conta especial, uma vez que houve cumprimento do objeto do convênio 30/2001, dando-se quitação ao responsável, então o prefeito José Antônio Janeiro, do município de Belmiro Braga, nos moldes previstos no artigo 49 da Lei Orgânica, transitado em julgado decisum, arquive-se os autos a teor do artigo 1761 do Regimento Interno. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. Também voto pela regularidade da tomada de contas e pela quitação responsável, prefeito José Antônio Janeiro. Eu também acompanho o voto do relator, fica aprovado o voto do relator. Agradeço a presença. Isso. Convido o Dr. Joaquim Antônio Murta Oliveira Pereira para ocupar a tribuna e concedo a palavra ao conselheiro Sebastião Veste para o relatório do item 332 da pauta. Pois não, excelência. Procedência Prefeitura de Guaxupé, exercício 2012. Excelência, pela ordem, é o processo de Buritis 2015. Não, é o processo
987, 620. Assim, então, o seguinte... É o da pauta, então, 332, né, Milton? Obrigado. Prefeitura de Buritis, exercício 2015, responsável João José Alves de Souza. Prestação de contas anual do prefeito, exercício 2015, execução orçamentária financeira, contábil, operacional e patrimonial, princípio da insignificância, parecer prévio pela aprovação, recomendação, arquivamento. Aplicado o princípio da... Vou ao relatório primeiro. Versos presentes autos sobre a prestação de contas da Prefeitura de Buritis, exercício 2015, sob a responsabilidade do senhor João José Alves de Souza, prefeito à época, os quais submeto a apreciação consoante a competência otorgada a essa Casa pelo artigo 3º, inciso 2, da Lei Complementar 102/08, a Lei Orgânica deste Tribunal. A unidade técnica no relatório inicial, de folhas 2 a 12, apontou que foram abertos créditos suplementares, sem recursos disponíveis, no total de R$ 1.512.895,19, descumprindo o disposto no artigo 43 da 4.320, combinado com o artigo 8 da Lei Complementar 101 de 2000. Aberta a vista ao responsável, esse apresentou sua defesa, a qual foi juntada às folhas 32 a 54. Em sede de reexame, as folhas 56 a 60, a unidade técnica retificou a irregularidade inicialmente apontada, alterando o valor dos recursos abertos, os créditos abertos sem recursos, para R$ 232.182,64. E ainda assim, entendeu que as contas deveriam ser consideradas irregulares, nos termos do inciso 3 do artigo 45 da Lei Complementar. Aberta a vista ao Ministério Público junto ao Tribunal, folhas 62 a 67, verso, o parquet também opinou pela rejeição das contas, com espécie no inciso 3 do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, escoimado no inciso 3 do artigo 240 da Resolução 1208 dessa Casa. Por fim, recomendou ainda a realização de inspeção circunstancial ou por amostragem nas contas apresentadas, objetivando a aferição da veracidade da autodeclaração firmada pelo dicionário dos autos, sobretudo com caráter orientativo e pedagógico preventivo, atinentes a atividades fiscalizadas por esta Corte. É o relatório. A palavra do Dr. Joaquim. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais integrantes desta primeira Câmara, ilustres representantes do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores servidores, advogados, demais pessoas aqui presentes, uma boa tarde a todos. Como já dito, trata-se da prestação de contas do Poder Executivo do município de Buritis, referente ao exercício financeiro de 2015, no qual, na análise inicial, foi apontada a suposta abertura de créditos sem recursos disponíveis, contrariando o artigo 33 da Lei 4.320. Após a apresentação da defesa, a unidade técnica reduziu o valor inicialmente apresentado dos créditos abertos sem recursos disponíveis, valor esse que perfaz 0,41% da despesa fixada para o exercício. E, além disso, verifica-se pelo balanço orçamentário que o montante arrecadado pelo município perfaz R$ 58.842.478,50, enquanto o valor empenhado foi de R$ 58.380.145,90. Portanto, o valor empenhado foi abaixo do arrecadado, permanecendo desta forma o equilíbrio econômico-financeiro do exercício. Desta forma, tendo em vista a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como que o valor dos créditos abertos sem recursos disponíveis equivale-se a 0,41% das despesas fixadas no exercício, pugna-se dessa forma pelo afastamento da irregularidade apontado, com base no princípio da insignificância, e desta forma emitindo-se o parecer prévio pela aprovação das contas. Muito obrigado. A palavra ao conselheiro Sebastião Verso. Pois não, excelência. Conforme a análise inicial da unidade técnica, que vejo nas folhas 3, verso e 4,
foram abertos créditos suplementares nas fontes 101, 102, 118, 119, 144, 145, 148 e 149, no valor de R$ 1.512.895,19, sem recursos disponíveis, afrontando o 43 da 4320. O defendente alega que, ao final do exercício, quando já aberto o crédito suplementar por anulação, ocorreu arrecadação acima do previsto no orçamento, necessitando suplementar dotação diversa daquela na qual os recursos financeiros foram arrecadados a maior, o que não significa que houve desvio na aplicação dos recursos financeiros. Afirmou ainda que, aspas, após a abertura dos créditos suplementares por anulação, cuja destinação eram aquelas dotações anuladas, foram arrecadadas, sendo necessária a suplementação, utilizando-se para tanto o excesso de arrecadação, uma vez que o montante arrecadado pelo município foi superior ao previsto no orçamento como um todo, sem que isso signifique que os recursos financeiros arrecadados a maior tenham sido utilizados indevidamente. Fecha aspas. Cita ainda a consulta 932477, que prevê a possibilidade de abertura de crédito adicional utilizando recursos de fontes distintas. Quanto ao entendimento deste tribunal, firmado na consulta mencionada, importante destacar que a anulação e acréscimo de dotações entre si é conduta vedada ao administrador, tendo em vista a importância das fontes e a destinação de recursos nos instrumentos de planejamento orçamentário. No entanto, admite exceção quanto às fontes 100, 101, 102, referentes aos recursos destinados às aplicações constitucionais em ensino e saúde, e também a 118 e 119 do Fundeb, nos seguintes termos, aspas, assim como a fonte originária para a destinação dos recursos do Fundeb é a mesma, 118, transferência do Fundeb para aplicação na remuneração dos professores do magistério em efetivo exercício na educação básica, e 119, transferência do Fundeb para aplicação em outras despesas de educação básica, poderão ter anulação e acréscimo entre si, desde que obedecida a provisão do mínimo de 60% para custeio de pessoal do magistério, conforme artigo 22 da Lei 11.494, de 2007. Também nas fontes 101, receita de impostos e transferência de impostos vinculados à educação, e 102, receita de impostos e transferência de impostos vinculados à saúde, admite-se anulação e suplementação entre si das dotações, porque a origem do recurso é a mesma, incluída a fonte 100, recursos ordinários quando originada de impostos. Fecha as aspas. No presente caso, e seguindo a orientação anteriormente descrita, observa-se que havia recursos suficientes na fonte 100, recursos ordinários, folha 58, para a abertura dos créditos nesta fonte, assim como nas fontes 101, educação, e 102, saúde. O mesmo ocorreu na fonte 118, Fundeb, a qual possuía recursos para os próprios créditos abertos, assim como para aqueles abertos na fonte 119, também Fundeb, folha 58, motivo pelo qual, quanto a essas fontes, corroboro o entendimento da unidade técnica e desconsidero a irregularidade. Quanto às demais, quais sejam 144, 145, 148 e 149, não se aplica o entendimento esposado na consulta, por se tratar de recursos vinculados a programas específicos, não sendo possível a compensação entre fontes, sob pena de desvio de finalidade. Não obstante, a manifestação da irregularidade procedeu-se à retificação dos créditos abertos sem recurso nas fontes 148 e 149, à vista do teor da consulta 873-706, respondida pelo Pleno, na qual prevaleceu o entendimento de que, aspas, é correta a utilização do excesso de arrecadação de convênios como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais, ainda que o excesso estimado no momento da abertura dos créditos não se concretize em excesso de arrecadação real. Fecha aspas. Assim, passou-se a considerar irregular apenas as despesas efetivamente empenhadas sem recurso em determinada fonte, e não a simples abertura do crédito, conforme inicialmente apontado pela unidade técnica, é o que vejo na folha 4. Na fonte 148, folha 58, verso, não houve excesso de arrecadação, foi zero, tendo sido abertos créditos na ordem de R$ 120.000, R$ 190,80. No entanto, dentro daquela fonte de recursos, houve
R$ 2.630.716,72 de despesa atualizada, ou seja, a orçada mais os acréscimos / deduções, tendo sido empenhados apenas R$ 2.609.352,96, ou seja, restaram R$ 21.363,76 de saldo a empenhar. Assim, procedeu-se à compensação entre os créditos abertos sem recursos e o saldo a empenhar, restando R$ 98.827,04 de despesa empenhada sem recursos, exatamente a subtração dos R$ 120.190,80 de R$ 21.363,76. A mesma situação ocorreu na fonte 149, é o que está na folha 58 verso, em que também houve zero de excesso de arrecadação e R$ 134.937,58 de créditos abertos. Mais uma vez, a despesa atualizada, R$ 1.962.462,20, foi superior à despesa empenhada, R$ 1.960.880,22, tendo, portanto, uma sobra de R$ 1.581,98. Portanto, restou R$ 133.355,60 de despesa empenhada sem recurso. Nas fontes 144 e 143, folha 58 verso, a despesa atualizada foi no mesmo valor da despesa empenhada, não restando saldo a empenhar, motivo pelo qual as despesas empenhadas sem recurso nas respectivas rubricas mantiveram-se a mesma do estudo inicial demonstrado na folha 58 verso. Assim, restaram irregulares o empenhamento de despesas sem recurso nas fontes 144, no valor de R$ 1.099,96, na 145 de R$ 22.217,38, na 148 de R$ 98.827,04 e na 149 de R$ 133.355,60, totalizando R$ 255.499,98, contrariando o disposto no artigo 43 da 4.320. Em que pese a existência da irregularidade, eu deixo de considerar o apontamento e de imputar responsabilidade ao gestor, valendo-me do princípio da insignificância, devido aos créditos abertos sem recursos disponíveis ter representado apenas 0,43 pontos percentuais dos créditos concedidos no exercício de 2015, que alcançou o valor total de R$ 58.503.685,91, que está na folha 59. Importante registrar a orientação da unidade técnica, folhas 2 verso, em que essa aponta a autorização para abertura de créditos suplementares superior a 30%. Tal procedimento caracteriza desvirtuamento do orçamento-programa, pondo em risco os objetivos e metas governamentais traçados pela administração pública. Embora não haja na legislação norma que limite o percentual máximo do orçamento para a abertura de créditos suplementares, isso não significa, contudo, tolerância com autorizações abusivas, visto que o planejamento e a transparência são diretrizes que devem nortear a gestão pública. É o artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. Foram também objetos de análise, os quais se mostraram regulares, os seguintes itens. Repasse à Câmara Municipal, o município repassou o correspondente a 4,54% da arrecadação municipal do exercício anterior, obedecendo, portanto, o limite fixado no inciso 1, artigo 29A da Constituição da República, dada pelo artigo 2º da Emenda Constitucional 58 de 2009, folha 5 verso. A manutenção e desenvolvimento do ensino, o município aplicou o equivalente a 31,25 pontos percentuais da receita proveniente de impostos municipais e transferências, nos termos do 212 da Constituição Cidadã, folha 6 e 7 verso. Nas ações e serviços públicos de saúde, também o município aplicou o correspondente a 15,67% do produto da arrecadação dos impostos
a que se refere ao artigo 77.3 do ADCT, com a redação dada pelo artigo 7º da Emenda Constitucional 29 de 2000, folhas 8 e 9, verso, e também despesa com pessoal. O município gastou o correspondente a 50,99 pontos percentuais da receita corrente líquida, situando-se, portanto, dentro do percentual máximo de 60%, fixado no inciso 3 do artigo 19 da Lei 101 de 2000, folha 110, 11, verso. Sendo dispêndio executivo 48,39%, conforme a linha B, inciso 3 do artigo 20 da Lei 101 de 2000, e o dispêndio legislativo 2,60%, conforme a linha A, inciso 3 do artigo 20 da Lei 101 de 2000. Conclusão. Em que pese a abertura de créditos suplementares sem recursos disponíveis, contrariando o artigo 43 da Lei 4.320, de 1964, deste considerar o apontamento e de imputar responsabilidade ao gestor, valendo-me do princípio da insignificância, devido à impropriedade ocorrida ter representado apenas 0,43% dos créditos concedidos no exercício. Considerando informações contidas nesses autos, analisadas sob o aspecto formal, eu voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do exercício 2015 do senhor João José Alves de Souza, prefeito de Buritis à época, embasando no artigo 45.1 da Lei Complementar 102/08. Recomendo ao chefe do Poder Executivo que estabeleça com razoabilidade na lei orçamentária anual os índices de autorização para abertura de créditos suplementares, a fim de evitar o desvirtuamento do orçamento-programa e colocar em risco os objetivos e metas governamentais traçados pela administração pública. Por oportuno, reafirmo ao atual chefe do Poder Executivo a necessidade do cumprimento das metas 1, 9 e 18 do Plano Nacional de Educação, referentes à universalização do acesso à educação infantil na pré-escola, à elevação da taxa de alfabetização e implementação de planos de carreira para os profissionais de educação, em consonância com o piso salarial nacional, como também da necessidade de complementação das peças orçamentárias com as metas daquele programa, conforme previsto no artigo 10 da Lei 13.005 de 2014. E ressalvo que a emissão do parecer prévio não interfere nem condiciona o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas em virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizadora do ato de gestão do administrador e demais responsáveis por dinheiro, os bens e valores da administração direta e indireta de quaisquer poderes do Estado e do município, conforme dispõe o inciso 3 do artigo 3º da Lei Complementar 102 de 2008. Intime-se a parte da decisão por meio do DOC e o atual prefeito por via postal. Observadas as disposições contidas no artigo 239 e manifestando-se o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no sentido que o Legislativo Municipal cumpriu a legislação aplicável ao julgamento das contas, arquiva-se os autos conforme disposto no artigo 1764, na mesma norma regimental. É o voto. Conselheiro Hamilton Coelho. Com relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Agradeço a presença do doutor Jacques. Concedo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para relatar a sua pauta adiada do dia 5 de dezembro. Denúncia processo 951.348, Prefeitura Municipal de Betim. Considero prejudicada a preliminar de incompetência arguída pelo Ministério Público em face da alteração da composição dos colegiados. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Alberto. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. No mérito, manifesto pela extinção do processo sem resolução de mérito, com relação aos apontamentos da denúncia, uma vez configurada a perda de objeto. Constatado nos autos o descumprimento pelo então prefeito Carlai de Jesus Pedrosa, de determinação emanada da segunda Câmara deste Tribunal de Contas, no processo 884.749, de encaminhar a essa Corte o instrumento convocatório da concorrência 29/14, no prazo de 5 dias após a publicação do respectivo aviso de licitação, manifesto-me pela aplicação de multa de R$ 5.000 ao referido responsável. Fixo o prazo de 180 dias para que o atual prefeito dê início a novo certame licitatório para a concessão dos referidos serviços
bem como submeto o instrumento convocatório ao Tribunal de Contas em 5 dias úteis após a sua publicação, sob pena de aplicação de multa. Faço as recomendações constantes da proposta de voto, numerada de 1 a 9, e fim dos procedimentos pertinentes à espécie, arquive-se o processo. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Verde? De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovada a proposta de voto. Tomada de contas especial, processo 896.445. Diante da omissão na prestação de conta das contas do desvio do objeto e da não aplicação da contrapartida municipal e demais impropriedades formais, manifesto-me pela irregularidade das contas ofertadas pelo senhor Paulo Henrique Pires Fernandes e aplico-lhe multa de R$2.000. Faço determinações e recomendações. Intime-se, arquive-se. Conselheiro Licurgo Mourão? Com o relator. Conselheiro Sebastião Verde? Com o relator. Eu acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Tomada de conta especial, processo 969.150. Diante da não consecução integral do objeto do convênio 45/11, manifesto-me pela irregularidade das contas tomadas, devendo o signatário do ajuste, senhor Sebastião Pereiro, Majeste, então prefeito de Caputira, restituir ao erário estadual a importância relativa à parcela da obra não executada, conforme apurado pelo órgão repassador, a ser devidamente atualizada. Manifesto ainda pela aplicação de multa de R$1.000 ao gestor nominado em face do descumprimento da obrigação de prestar contas tempestiva e corretamente, demonstrando a relação entre os recursos repassados e os gastos efetivados com o objeto do convênio. Com as homenagens de praxe, oficie-se aos juízos da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte e da 1ª Vara Civil Crime da Comarca de Abre Campo, Minas Gerais, cientificando-os do inteiro teor do acórdão, transitado em julgado deciso, cumpre-se o disposto no artigo 176.1 do Regimento Interno. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião De Verde? acordo. Eu vou acompanhar o voto do relator com exceção da aplicação de multa, conforme manifestei nos autos 848 e 167. Então, fica aprovado a proposta de voto vencida em parte do conselheiro Mauri Torres. Tomada de conta especial, processo 969.554. Em prejudicial de mérito, considero prescrito o poder-dever sancionatório dessa Corte de Contas quanto aos fatos abordados nos presentes autos. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Verde? Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado. No mérito, manifesto pela irregularidade das contas relativa ao convênio 635/1996, celebrado entre a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Córrego do Cavalo, em decorrência da não comprovação na forma devida da utilização dos recursos repassados na execução dos referidos ajustes. Deixo, contudo, de determinar o ressarcimento dos recursos transferidos, tendo em vista que a execução física do objeto do convênio 635/1996, embora não cercada das cautelas legais pertinentes, foi atestada pelo próprio órgão repassador em vistoria, alcançando os benefícios previstos pelas partes signatárias do instrumento. Faço recomendações com o trânsito em julgado do deciso, arquive-se o processo. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Com o Verde? relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Prestação de contas, Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, processo 997.602. Diante da constatação da execução de despesas no valor de R$ 794.594,74, além dos créditos autorizados, manifesto-me por emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de responsabilidade do prefeito Fausto Reis Nogueira, do município de Monte Carmelo, relativa ao exercício de 2015.
Observados os procedimentos incertos no artigo 239 do Regimento Interno, as anotações e cautelas de praxe, arquive-se o processo. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Com o Verso. relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, prestações de contas, processo 988.063, estiva, exercício de 2015, 1.012.473, Cipotânea, 2016, 1.012.706, Laçance, exercício de 2016. Manifesto-me por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade dos prefeitos nominados, observados os procedimentos incertos no artigo 239 do Regimento Interno, arquivem-se os processos. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Em blocos, atos de aposentação e pensão do número 136 a 164, todos pelos registros, nos termos e limites das propostas de voto. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Pelo registro dos atos. Também acompanho o voto do relator. Ficam aprovados os votos do relator. Conceda a palavra ao conselheiro Sebastião Verso para a gente apreciar o item 298 da pauta. 289, não? Hein? 298? 298, porque tem impedimento. Aqui está. É o processo 738-474, processo administrativo, Prefeitura de Montes Claros, exercício 2000. É 298, Excelência? 298. 298. Então, pela ordem, Excelência, nos termos do artigo 145, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para atuar nesse processo. Declaro a suspeição do conselheiro Hamilton Coelho. Continuo com a palavra o conselheiro Sebastião Verso. Prejudicial de mérito. Ante o exposto, ausentes os indícios de dano ao erário, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas. Intime-se os interessados pelo DOC. Após o cumprimento das disposições regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Agora conceda a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para a sua pauta do dia 12 de dezembro. Denúncia, processo 987.406. Que número que é? 432. Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Considerando que não foram confirmadas impropriedades apontadas, manifesto-me pela improcedência da denúncia. Intime-se, arquivem-se os autos. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Edital licitação, processo 924.159, proveniente da Prefeitura Municipal de Bambuí. Manifesto pela regularidade do edital do pregão presencial 304 de 2014. Intime-se, arquive-se. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Pedido de reexame, processo 932.924. Em preliminar, apesar da intempestividade do recurso, considerando a ocorrência de vício na citação, reconhecível a qualquer tempo, bem como a observância dos demais requisitos previstos no artigo 329, incisos 1 a 3 do Regimento Interno, conheço o pedido de reexame. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Também acolho a proposta de voto. Também conheço. Fica aprovado a preliminar.
No mérito, restando demonstrado que o valor dos créditos suplementares abertos não excedeu o limite da concessão legal, manifesto pelo provimento do apelo, com a consequente reforma da decisão adversária e emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito Jazi Guedes Silva, do município de Frei Gaspar, exercício de 2012. Observe-se as recomendações. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Com o Verso. relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Tomada de conta especial, processo 716.193, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, desacolho a arguição da defesa de extinção do processo sem resolução de mérito, com base na coisa julgada material, considerando inviabilizado no presente processo a determinação de restituição do valor repassado em razão de convênio. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Com o Verso. relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado. Em prejudicial de mérito, julgo prescrito o poder e dever sancionatório dessa Corte de Contas quanto aos fatos abordados nos presentes autos. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado. Prejudicial de mérito. No mérito, diante da omissão do dever de prestar contas e em face da não consecução do objeto pactuado, ante a não aplicação do material betuminoso repassado pelo DR ao município, ou a comprovação de sua restituição, manifesto-me pela irregularidade das contas tomadas do então prefeito Antônio Osmar da Silva, razão pela qual a questão foi judicializada e o processo encontra-se arquivado, tendo em vista o cumprimento da obrigação imposta, razão pela qual deixo de determinar o ressarcimento do dano ao erário, pois a justa posição de provimentos poderia redundar em enriquecimento ilícito por parte do ente político estadual. Com as homenagens de praxe, oficie-se ao juízo da primeira vara da comarca de Passatempo. Faço recomendações, intime-se e arquive-se. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Tomada de conta especial, processo 812.258, em prejudicial de mérito, desacolho a inconstitucionalidade suscitada pelo Ministério Público. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado. Ainda em prejudicial, afasto a prescrição arguída pelo parquê. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado em prejudicial. No mérito, diante da omissão do dever de prestar contas e em face da não demonstração da execução física do objeto do convênio, manifesto pela irregularidade das contas tomadas e determino o ressarcimento ao erário estadual dos valores históricos de R$ 36.823,99 de responsabilidade dos herdeiros do então chefe do Executivo Municipal, senhor Solano de Barros, e de R$ 12.980,40, atribuído ao prefeito que o sucedeu, o senhor Vantuil Caetano de Souza, devidamente atualizados, com as homenagens de praxe, oficie-se ao juiz da primeira vara da comarca de Araçuaí. Intime-se, cumpre-se o disposto no artigo 176 regimental. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Tomada de conta especial, processo 837.084. Manifesto pela irregularidade das contas examinadas em razão da omissão do dever de prestar contas e da não comprovação da utilização dos recursos repassados e por restituição ao erário estadual pelo então prefeito Milton Ferreira da Silva, signatário do ajuste responsável pela execução de seu objeto, no valor histórico de R$ 65 mil, devidamente atualizado. Aplico multa ao senhor Paulo Antônio Moreira Velar, subsecretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, no montante de R$ 1.000. Com as homenagens de praxe, oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Corinto. Faço recomendações, intime-se e arquive-se. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Senhor presidente, com a devida vênia ao eminente relator, eu acolho parcialmente a proposta de voto, afastando a penalidade imposta ao subsecretário por não vislumbrar descumprimento direto de norma que a fundamente.
considera assim suficiente a expedição de recomendação à Secretaria para que no acompanhamento de seus convênios sejam tomadas medidas que evitem, em casos análogos, as impropriedades constatadas nos autos. Eu vou também acompanhar o voto divergente do conselheiro Sebastião Alveste de não aplicar multa ao subsecretário. Não fica aprovado, fica aprovado a proposta de voto vencido com relação à multa. Tomar de conta especial o processo... Só um minutinho, só para concluir a coisa. Fica aprovada a voto divergente do conselheiro Sebastião Alveste, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho e o conselheiro Licurgo Mourão. Tomar de conta especial o processo 848.735. Considero prejudicado a preliminar de incompetência da segunda Câmara suscitado pelo Ministério Público em face da alteração na composição dos colegiados. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado. Deixo de acolher também a prejudicial de mérito de inconstitucionalidade arguída pelo parquê. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovada. Ainda em prejudicial, considero prescrito o poder dever sancionatório dessa Corte de Contas. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado o prejudicial. No mérito, diante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a comprovação da ocorrência de dano, manifestem pela extinção do processo sem resolução de mérito. Com as homenagens de praxe, oficie-se ao terceiro cartório de recursos a outros tribunais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cientificando do inteiro teor dessa decisão. Transitado em julgado deciso, cumpre-se o disposto no artigo 176 regimental. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Tomar de conta especial o processo 862.145. Diante do exposto, deixo de acolher a prejudicial de inconstitucionalidade do artigo 118-A da Lei Complementar 102 de 2008, suscitado pelo Ministério Público. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião De Alveste? acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado. Ainda em prejudicial, reconheço a prescrição do poder-dever sancionatório dessa Corte de Contas. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado. Considerando a não citação do responsável que o valor do dano ao erário atualizado, R$ 6.215,62, é inferior ao estabelecido no artigo 1º da Decisão Normativa TC 1/16, manifesto-me pelo arquivamento da presente tomada de conta especial sem resolução de mérito e sem inscrição de débito no cadastro do tribunal, uma vez que o prejuízo ao erário não foi verificado em procedimento dessa Corte de Contas. Cientifique-se ao atual titular do órgão de origem do teor da decisão normativa 1/16, na qual se estabelece o novo valor de alçada para remessa a este tribunal das tomadas de contas. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto. Tomar de conta especial o processo 862.489. Manifesto-me prejudicial de mérito pela prescrição do poder-dever sancionatório deste tribunal. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? Com o relator. Meu acompanho o relator, fica aprovado. No mérito, manifesto pela irregularidade das contas examinadas, devendo o então prefeito do município de Grão-Mogol, senhor Valdemir Damasceno Andrade, restituir ao erário estadual o valor histórico de R$ 48.000 devidamente atualizados, em razão da omissão do dever de prestar contas e da não demonstração da execução física do objeto referido convênio. Com as homenagens de praxe, oficie-se ao juízo da vara única da comarca de Grão-Mogol. Faço recomendações e intime-se. Conselheiro Licurgo Mourão? De acordo. Conselheiro Sebastião Alveste? De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Tomar de conta especial o processo 862.532. Em preliminar, constatado o falecimento do responsável, então prefeito José Jacovini do Prado,
considero afastada, no presente processo, a aplicabilidade das sanções previstas na lei orgânica dessa Corte de Contas. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Também com o relator, fica aprovado. Ainda em preliminar, manifesto pela não citação dos herdeiros e sucessores do prefeito à época, tendo em vista o lapso temporal transcorrido sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, circunstância que compromete o exercício do direito de ampla defesa, constitui ameaça ao princípio do devido processo legal e à garantia constitucional do contraditório. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Estou de acordo, fica aprovado. Assim, mostrando-se materialmente inviável e contraditório, carece o presente processo de pressuposto de desenvolvimento válido, em razão do qual manifesto pela extinção do processo sem resolução do mérito. Faço recomendações à Secretaria de Assuntos Municipais. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Estou de acordo, fica aprovado o voto. Tomada de conta especial, processo 898.345. Manifesto pela irregularidade das contas tomadas da Associação Casa da Cultura Popular da Irmandade de São Benedito do Carmo da Mata e determina ao responsável, senhor José Geraldo, então presidente da entidade, que restitua ao erário estadual o valor histórico de R$50 mil devidamente acrescidos dos encargos monetários previstos em lei. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Também acompanha o relator, fica aprovado o voto do relator. Tomada de conta especial, processo 924.026. Pela irregularidade das contas examinadas. Em função da constatação de prejuízo aos cofres públicos, o signatário do convênio, senhor Pedro Carlos Santos, deverá restituir ao erário estadual a importância de R$50 mil devidamente atualizada. Oficie-se, cumpre-se. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Também como relator, fica aprovado o voto do relator. Tomada de conta especial, processo 977.635. Em preliminar, afasto a alegação de ilegitimidade passiva e concluo pela responsabilidade da senhora Magna Cipriano dos Santos Silva. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado. Ainda em preliminar, desacolho a arguição ministerial de coisa julgada. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Verso. Também desacordo. Eu também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição do poder dever sancionatório desta Corte de Contas quanto aos fatos abordados nos autos. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. No mérito, manifesto-me pela irregularidade das contas examinadas, devendo a signatária do convênio, senhora Magna Cipriano dos Santos Silva, restituir ao erário municipal o valor de R$ 46.631,98 a ser devidamente atualizado. Com as homenagens de praxe, oficie-se ao juízo da primeira vara civil da comarca de Itabira. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Eu vou pedir vênia para não acompanhar o relator. Acordo com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista a existência de processo judicial já em fase de execução. Fica aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Mauri Torres. Prestação de conta do processo 980. Só Pois não. para uma verificação, na minha pauta aqui, esse item 444, o exercício anotado é 2016, me parece que é 2006, não sei se na pauta de Vossa Excelência também está. Esse que acabou de decidir. No MI também está 2016. A data seria 2006, né? É. Quanto a gente tratou aqui no mérito. Vai conferir. Aqui, a secretária vai conferir. É, 2006. Com certeza é 2006. Nós vamos dar continuidade à pauta e depois a gente volta na proclamação do
processo 444 da pauta. De novo Então, a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho. Processo 445 da pauta, que é o 987.756. Ante a constatação de realização de despesa excedente no valor de R$ 813.895,28, manifesto-me por emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de responsabilidade da prefeita Maria Ivone Ramalho dos Santos, do município de Malacacheta, relativo ao exercício de 2015. Pronto. Eu gostaria de pedir vista desse processo e queria consultar o conselheiro Licurgo Mourão Espaço Aberto e pedir vista antes de colher os votos. Vista concedida ao conselheiro Mauri Torres. Processo 987.000... Só um minutinho do trâmite, por favor. O convênio é de 2006 mesmo. O ano está certo. Não, o FICA já foi programado. Só confirmou o ano, que 2006. O convênio. Continua com a palavra o conselheiro Hamilton Coelho. Processo 987.018. É uma prestação de conta do exercício de 2015. Não, em bloco. Prestações de contas. Alvarenga 2015, Ladainha 2015, Ervalha 2015, Pirajuba 2015, São Sebastião do Anta 2015, Guaranésia 2015, Grão Mogol 2016 e São João Evangelista também 2016. Manifestem por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade dos prefeitos nominados. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Aberto. Relator. Também acompanha o relator. Ficam aprovados os votos do relator. Convênio processo 628.283. Em prejudicial de mérito, considero prescrito o poder dever sancionatório dessa Corte de Contas quanto aos fatos apontados nos presentes autos. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Aberto. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado. No mérito, diante do conjunto probatório cotejado, atestando a execução do objeto do convênio, manifesto-me pela regularidade das contas tomadas da Prefeitura Municipal de Recreio, dando-se quitação ao responsável, transitado em julgado deciso, cumpre-se o disposto no artigo 176 regimental. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião O Aberto. relator. Também acompanha o relator. Fica aprovado o voto do relator. Processo 1.014.804, ato revisional de aposentadoria. Manifesto pela verbação do ato revisional de aposentadoria da servidora Maria Claudina de Azevedo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Aberto. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Finalizando minha pauta, as excelências, processo pautado do número 456 a 515, atos de aposentação e pensão, preenchendo os servidores todas as condições para a percepção dos benefícios, manifesto-me pelo registro dos atos. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Aberto. Também pelo registro. Também acompanho o voto do relator. Ficam aprovados os votos do relator. Agradeço o conselheiro Licurgo Mourão. Deixo à vontade para se retirar. Senhor presidente, eu queria só perguntar se essa é a última sessão do ano da primeira Câmara. É. Bem, então, e sendo assim, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma brevíssima manifestação, né? Dizer que foi um prazer esse ano poder contribuir de alguma maneira com os resultados dessa primeira Câmara. Aproveitar aqui a presença de todos os membros, né? Conselheiros, procuradores, também os servidores, para desejar um Feliz Natal, né? Boas festas a todos e um ano novo pleno de realizações, e também fazer com que essas palavras cheguem à conselheira Adriane Andrade para que ela, plena e prontamente, possa estar aqui de novo conosco, dando também o ar da sua contribuição. Muito obrigado. Registro as palavras do conselheiro Licurgo Mourão. Um abraço.
Espera lá, você. 286. Conceda a palavra ao conselheiro Sebastião Eversto para a sua pauta de hoje. Pois não, Excelência. Processo 286, pautado, é 841.824, uma representação, Prefeitura de Poços de Caldas, exercício 2011. Preliminares. Sob a continuidade do artigo 118-A da Lei Orgânica, eu rejeito a preliminar da inconstitucionalidade arguída pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Conselheiro Milton Coelho. Também rejeito. Também rejeito, fica aprovada. A segunda prejudicial de mérito, não se configurando a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, afasta o prejudicial de mérito. Conselheiro Hamilton Coelho. Também afasto a prescrição. Também acompanho o relator, fica aprovada. No mérito, por todo o exposto, eu voto 1. Pela extinção do processo com resolução do mérito diante da procedência parcial dos apontamentos de irregularidades constantes da fundamentação. 2. Pela aplicação de multa individual no valor total de R$ 2.000, conforme previsto no artigo 85.2 da Lei Orgânica, ao senhor Paulo César Silva, prefeito à época dos fatos, sendo R$ 1.000 pela inobservância da lei vigente à época, a redação original do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei Municipal 111 de 2010, quanto à exigência de referendo do Poder Legislativo para a redução do capital social da empresa DME Poços de Caldas Participações S.A., e R$ 1.000 pela irregularidade apontada no termo de acordo tripartite 03/2010, qual seja a desvinculação da receita oriunda da COSIP em desconformidade com o artigo 149-A da Constituição Federal e o artigo 5º da Lei Municipal 7.742 de 2002. 3. Pela aplicação de multa individual no valor total de R$ 1.000, conforme previsão no artigo 85.3 da Lei Complementar 102/08, ao senhor Jaconias de Aguiar, diretor subintendente da DME Distribuição S.A., senhor Ronaldo Ferreira Muniz, diretor técnico da DME Distribuição S.A., senhora Salma Maria Nader Camacho, presidente da DME Poços de Caldas Participações S.A., e senhor Lincoln de Brito Xavier, diretor administrativo da DME Poços de Caldas Participações S.A., pela irregularidade apontada no termo de acordo tripartite 03/2010, qual seja a desvinculação da receita oriunda da COSIP em desconformidade com o artigo 149 da Constituição Federal e artigo 5º da Lei Municipal 7.742 de 2002. Intimos responsáveis pelo DOC e via postal. Ativem-se os autos depois dos trâmites regimentais. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto relator. Processo seguinte, 698-107, uma denúncia à Prefeitura Municipal de São Lourenço, exercício 2005. Denunciante Natalício Teonório Cavalcante Freitas Lima e Everson Chaip. Preliminares. Primeiro, da constitucionalidade. Diante de todo o exposto, rejeita a preliminar de inconstitucionalidade das normas que vieram sobre a prescrição no âmbito desse Tribunal de Contas suscitado pelo parquet. Conselheiro Hamilton Com Coelho. relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto relator. Com relação à prejudicial de mérito, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Casa contra as irregularidades passíveis de multa. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. E no mérito, quanto à possível existência de indício ao dano ao erário, manifesto pelo arquivamento dos autos sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de movimento válido e regular do processo, consoante o disposto no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica desta Casa, tendo em vista que já transcorreram mais de 12 anos da ocorrência de fatos, o que não justificaria o prosseguimento feito, visto que não existiu sequer citação válida do responsável. Intimos pelo DOC, cumpridos os dispositivos regimentais, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto relator. O 288 é uma denúncia Prefeitura de Mariana, exercício 2011. Pelas razões expostas, voto pela extinção do processo com resolução de mérito e julgo parcialmente procedentes os apontamentos de irregularidades. Deixa aplicar multa, uma vez que os apontamentos remanescentes não estão dotados de gravidade, justifica a aplicação da sanção, mostrando suficiente a expedição de recomendações. Assim, faço recomendação e determino o arquivamento dos autos. Intime-se os interessados pelo via postal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto relator. Processo 289,
880.659, a denúncia à Prefeitura de Guaxupé, exercício 2012. Diante do exposto em prejudicial de mérito, voto pela prescrição da pretensão punitiva dessa casa, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Intimos responsáveis pelo DOC, cumpridas exigências cabíveis, peças antes da decisão, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. 290, uma denúncia 886.286, uma denúncia município de Santana do Riacho, exercício 2013. Preliminar, ilegitimidade passiva. Rejeita a ilegitimidade passiva arguida pelos gestores diante da inafastável responsabilização de cada um na condução do pregão presencial 2/2003. Conselheiro Hamilton Coelho. Também rejeito a ilegitimidade arguída. Eu também acompanho o relator, fica aprovado. 2. Pela extinção do processo com resolução do mérito diante da procedência parcial dos apontamentos de irregularidades constantes da fundamentação. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado. 3. Pela aplicação de multa individual no valor de R$200 para cada um das irregularidades abaixo relacionadas, totalizando o valor de R$1.400 ao senhor André Ferreira Torres, prefeito à época dos fatos, município de Santana do Riacho, senhor Francisco André Matos Fonseca, procurador do município, senhor Marcos Zileman Said Laje, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e senhora Selma Silveira Said Laje, pregoeira e subscritora do pregão presencial 02/2013. Processo licitatório 4/2013, conforme descrição constantes nos itens A a G do dispositivo do meu voto. 4. Faço determinação ao atual prefeito. Intimos responsáveis atuais gestores do inteiro teor dessa decisão pelo DOC e via postal. Após o cumprimento dos dispositivos regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo 1.013.236, denúncia ao município de Belo Horizonte, exercício 2017. Preliminar. Pelas razões expostas na fundamentação, rejeito a arguição da perda de objeto à concorrência e análise. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Mérito. Pela extinção do processo com resolução de mérito diante da improcedência dos apontamentos dessa denúncia. Intimos responsáveis pelo DOC, arquive os autos depois de cumpridos os trâmites regimentais. Conselheiro Hamilton Com o Coelho. relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 1.015.574, denúncia ao município de Betim, exercício 2017. Diante do exposto, tendo em vista que o edital e análise foi retificado e republicado, corrigindo-se as irregularidades apontadas na denúncia, voto pela extinção do processo com resolução do mérito. Intimos os responsáveis pelo DOC, cumpridos os dispositivos regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. 293, denúncia, Prefeitura de Piquinhas, exercício 2017. Pelo exposto na fundamentação, considerando que a matéria analisada no âmbito do Poder Judiciário é coincidente com a suscitada nessa denúncia, voto pelo sobrestamento do feito, até que sobrevenha a decisão judicial transitada em julgado. Voto, por fim, para que sejam oficiados os juízes competentes, para que encaminhe cópia da decisão definitiva transitada em julgado. Intime essa parte pelo DOC. Cumpridos os demais trâmites regimentais, os autos devem ser sobrestados na Secretaria da Primeira Câmara. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, peço vênia para divergir do relator quanto ao sobrestamento desse processo para aguardar a decisão judiciária, pois considero que se aplica à hipótese o princípio da independência das instâncias, cada qual no exercício de sua competência constitucionalmente particularizada, nos termos e limite da decisão do Supremo Tribunal Federal, MS 25.880, Distrito Federal. Ademais, o processo encontra-se em seu estágio inicial, razão pela qual a sua instrução não causará nenhum conflito com as demandas judiciais existentes. Diante disso, voto pelo prosseguimento do processo. Senhor presidente, com essa fundamentação trazida pelo eminente conselheiro Hamilton Coelho, eu vou acolhê-la e vou solicitar, então, que seja remetido de novo ao meu gabinete. Então, retorno os autos ao eminente conselheiro Sebastião Alves. 294, embargo de declaração, processo 1.007.852, admissibilidade presente os pressupostos, considerando que o exame de admissibilidade se cinge no cabimento do recurso, sem indagar sobre a existência ou não de omissões, contradições ou obscuridades, com êxito do recurso. Conselheiro Hamilton Coelho. Também conheço.
Também acompanho o relator, fica aprovado. E com relação ao mérito recursal, considerando que as questões tratadas no recurso não representam as omissões e contradições alegadas, nego o provimento aos embargos declaratórios. Intime-se às partes, procuradores em arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo com o relator. Eu também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 1.012.120, também outro embargo de declaração. Presente os pressupostos, considerando que o exame de admissibilidade se extinge ao cabimento do recurso, sem indagar sobre a existência ou não de omissões, contradições ou obscuridades, conheço o recurso. Conselheiro Hamilton Coelho. Também conheço. Também conheço, fica admitido o recurso. Com relação ao mérito recursal, considerando que a questão sobre a imprescritibilidade do dano ao erário pacificado nesse tribunal não representa a obscuridade invocada e justificando o questionamento quanto à atualização do valor do débito aclarado nessa decisão, dou provimento parcial ao recurso, por se enquadrar somente em parte nas hipóteses do artigo 106 caput da Lei Complementar 102/08, mantendo-se incólume a decisão recorrida, à exceção do número 2 do item 3, no qual deverá ser desconsiderado o termo, aspas, atualizado, fecha aspas. Intime-se o embargante e arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Processo 1.015.514, embargo de declaração. Presentes pressupostos, conheço o recurso. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Também conheço, fica admitido o recurso. Quanto ao mérito, considerando que as questões tratadas no recurso não representam as omissões e contradições alegadas, eu nego o provimento aos embargos declaratórios. Intime-se às partes, procuradores, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 1.024.494, embargo de declaração. Presentes os pressupostos, eu conheço o recurso. Conselheiro Hamilton Coelho. Também conheço. Também conheço, fica admitido o recurso. No mérito, diante do exposto à fundamentação, constatada a duplicidade de cobrança, dou provimento aos embargos declaratórios, conferindo efeitos modificativos para alterar o montante a ser devolvido pelo senhor Nilson Barbosa, em razão das despesas incorridas para a promoção pessoal de autoridade, para que passe a constar como valor a ser restituído, em vez de ser R$ 2.240, o valor correto é R$ 1.840, devidamente atualizado. Transitado em julgado, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O 298 nós Já apreciamos. O 299 é o processo 887.704, a licitação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, exercício 2013. Por todo o exposto na fundamentação, eu voto pela extinção do processo com resolução de mérito, uma vez que as justificativas apresentadas foram suficientes para sanar os apontamentos de irregularidade. Faço recomendação ao atual gestor e determino a intimação dos responsáveis pelo DOC e do atual gestor por via postal. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivos seus autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O de número 300, excelência, pedir a retirada da pauta. Fica retirado de pauta o processo 958.406. 301, processo 987.038, uma prestação de contas do Executivo Municipal, Biquinhas, exercício 2015. Considerando as informações contidas, voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas. Exercício 2015, senhor Carlos Alberto Rodrigues Pereira, prefeito de Biquinhas, à época. Faço recomendações e a intimação deve ser feita pelo DOC e o atual prefeito por via postal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 987.060, também prestação de contas, Prefeitura de Cana Verde, exercício 2015. Considerando informações contidas nos autos, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas. Exercício 2015, senhor Jefferson de Almeida, prefeito de Cana Verde, à época. Intime-se a parte pelo DOC e o atual prefeito por via postal. E faço as recomendações de praxe. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Depois, nós vamos apreciar em bloco do 303
ao 318. Mas desse bloco, duas, Excelência, eu vou solicitar que sejam retiradas da pauta. São exatamente o processo 306 e o 316. Fica retirado da pauta o processo 987.644 e 987.752. Perfeito. Então, o desfecho dos demais é comum, considerando informações contidas nos autos, analisadas sobre o aspecto formal, voto pela emissão do parecer pela aprovação das contas do exercício 2015 e 2016 dos gestores nominados em cada um dos processos apreciados. Faça as recomendações de praxe. Intime-se à parte pelo DOC e atual prefeito pela via postal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Depois, mais uma rodada em bloco, que vamos do 319 da pauta ao 331. Todos também terão desfecho comum, são prestações de contas municipais já devidamente identificadas. Considerando as informações contidas nos autos, analisadas sobre o aspecto formal, voto pela emissão do parecer pela aprovação das contas do exercício 2015 e 2016 dos gestores nominados. Faço recomendações, intime-se à parte pelo DOC e o atual prefeito pela via postal. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o relator, exceto no processo 988.094, o 324 da pauta, ante a constatação de que a despesa excedente no valor de R$ 969.134,95 excederam as despesas. Assim, peço vênia ao relator para votar pela rejeição das contas do prefeito José Carlos Pereira, do município de Luisburgo, exercício de 2015. Eu acompanho o voto do relator. Fica vencido o conselheiro Hamilton Coelho no processo 988.094. O processo 332 da pauta de hoje, 987.620, a prestação de contas, Prefeitura de Buritis, exercício 2015. Esse nós já apreciamos. Sim, já apreciamos. Agora o 337. No 333. É o processo 977.611, a prestação de contas de exercício, Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, exercício 2015. A parte, doutor Carlos André Mariane Bittencourt. Considerando o exposto na fundamentação, bem como o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, julgo regulares as contas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob responsabilidade do senhor Carlos André Mariane Bittencourt, na gestão do exercício 2015. Registra-se que a manifestação dessa acordo nos autos não impede a apreciação futura de atos do mesmo exercício. Intime-se a parte da decisão pelo DOC e via postal. Cumpridos nesses cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. 334, processo 13.041. Ato de admissão e movimentação de pessoal Araponga, exercício 992. Diante do exposto, voto considerando que o regime do ato não impede a revisão da legalidade da emissão pela reforma da decisão da primeira Câmara proferida na sessão de 2/2/2014, para que seja subtraído o total de atos de emissão registrados, sobre os quais incidiu a decadência nos termos do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C do regimento interno, combinado com o parágrafo 1 do artigo 110-H da Lei Complementar 102/2008, os pertinentes aos dois servidores que, segundo consta dos autos, não tiverem seus nomes elencados na lista classificatória do prédio seletivo, acostado à folha 217, quais sejam Antônio Diogo Profeta e Ângelo Gonzaga. Intime-se o ex-prefeito de Araponga, Paulo Afonso Miranda, o atual gestor, e os interessados, Antônio Diogo Profeta e Ângelo Gonzaga, pelo DOC. Cumpridos os trâmites regimentais, retornem-me os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O 335, processo 1.014.811, um ato revisional de aposentadoria.
Terezinha Duarte Borges. Diante do exposto, considerando a manifestação da unidade técnica, voto pela averbação do ato revisional da aposentadoria decorrente da promulgação da emenda constitucional 70/12 da servidora Terezinha Duarte Borges. Cumpridos os trâmites regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O 336, também aposentadoria Marli Chambela. Considerando as informações constantes dos autos, o direito à aposentadoria conforme concedido, voto pelo registro. Cumpridos os trâmites regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Depois são também aposentadorias aí devidamente identificadas, do número 337 ao número 371, que terão também um desfecho comum. Pelo exposto, considerando que as aposentadorias listadas têm como fundamento parágrafo 2º do artigo 20b da Lei Complementar Estadual 84/2005, acrescido da Lei Complementar Estadual 98/2007, norma objeto de análise do incidente de constitucionalidade, suscitado pelo conselheiro Licurgo Mourão na sessão da primeira Câmara de 11/2/2012, voto com objetivo de se garantir a segurança jurídica e o julgamento isonômico aos beneficiários pelo sobressamento dos autos de todos aqueles que porventura forem encaminhados no gabinete e versarem sobre matéria idêntica, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, é que sobrevém a decisão definitiva do incidente de inconstitucionalidade. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. Depois também aposentadorias do número 362 ao 367, devidamente identificados aí na pauta de hoje, considerando informações contidas constantes nos autos, demonstrando o direito às aposentadorias conforme concedidas, voto pelo registro dos atos de concessão. Cumpridos os trâmites regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. Finalmente, uma pensão concedida a Veronice Maria da Silva, beneficiária de João Neves Lobo, considerando o dispositivo do artigo 76, parágrafo 7 da Constituição Estadual, Constituição Compromisso, com a redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional 78/2007, com foco no parágrafo 1 do artigo 110-H da Lei Complementar 102/2008, entendo aplicável o Instituto da Decadência e voto pelo registro do ato concessório de pensão. Cumpridos os trâmites regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Eu também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Doutora, a Flávia está me explicando aqui que no processo 445 da sua pauta, prestação de contas feita no Tribunal de Malacacheta, e que quando eu pedi vista você não tinha lido a proposta de voto, mas você tinha lido, pode só não ter constado. Fiz a leitura. O senhor podia ler de novo. 400 e quanto? 445. A leitura foi feita. Vossa Excelência consultou aos conselheiros Licurgo Mourão e Sebastião Elvésio se permitiam o pedido de vista antes deles proferirem voto. É o processo 987.755. Isso. Ante a constatação de realização de despesa excedente no valor de R$ 813.985,28, manifesto-me por emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de responsabilidade da prefeita Maria Ivone Ramalho dos Santos, do município de Malacacheta, relativa ao exercício de 2015. Arquive-se o processo, observados os procedimentos regimentais. Fica registrada a leitura. Mas tinha sentido.
Passo a relatar a minha pauta de hoje. Os processos de número 369 a 378 terão voto comum. Voto em sede de preliminar. Conheço dos recursos, tendo em vista que as partes são legítimas, que os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos legais e regimentais. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Sebastião Verso. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, nego provimento aos embargos de declaração, uma vez que inexistem nas decisões recorridas indícios de omissão ou contradição, mantendo-se inalteradas as decisões proferidas nos autos de origem. Intime-se o embargante nos termos do artigo 167-A do Regimento Interno. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Também nego provimento aos embargos opostos. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. O item 379 da pauta é o processo 1.007.814, uma representação. Voto julgo procedente à representação em consonância com as manifestações do Ministério Público junto ao Tribunal e da Unidade Técnica, determina a anulação do processo seletivo simplificado, regido pelo edital 01/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Lajinha, por considerar que as irregularidades apuradas são restritivas e insanáveis, com a determinação e recomendações constantes do meu voto. Intime-se o representante dessa decisão com urgência via e-mail, DOC e AR. Após cumpridas as determinações regimentais, arquivem-se os autos com fundamento no artigo 176.1 do Regimento Interno deste Tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 380 e 381 da pauta terão voto comum. Processo 139.320 e 833.286. Voto em preliminar no que tange ao processo 833.286, afasto nos termos da fundamentação a inconstitucionalidade da norma que rege o Instituto da Prescrição nesta Corte, alegado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Fica aprovado em preliminar. Em sede precial de mérito, reconheço a ocorrência da prescrição para extinguir os presentes processos com resolução de mérito, conforme os fundamentos constantes dos meus votos. Intime-se os responsáveis. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Também reconheço a ocorrência da prescrição. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Então fica aprovado o voto do relator. O item 382 da pauta, processo 942.039, pedido de reexame. Voto em preliminar, conheço do presente recurso, considerando que a parte é legítima, que o recurso é próprio e tempestivo. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Fica aprovado em preliminar. Quanto ao mérito, considerando as nuances do caso concreto em análise, em consonância com a jurisprudência transcrita na fundamentação, voto pelo provimento do presente pedido de reexame e pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de Caratinga, exercício 2001, nos termos do inciso 2 do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008 deste Tribunal. Cumpridas as exigências regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 383 é o processo 987.753. Voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Carlos Alberto Pereira Dias, prefeito municipal de Machado, relativos aos exercícios de 2015, com as recomendações constantes do meu voto. Intime-se o responsável desta decisão proferida por meio de publicação no Diário de Contas e também por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Fica aprovado o voto do relator. Agora são os processos do número 384 ao 388 terão voto comum. São prestações de contas de Nassip Raidan,
Santa Maria do Salto, Cascalho Rico, e Indaiatuba, e Indaiabira e Juramento. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados nos exercícios de 2015 e 2016, com as recomendações constantes dos meus votos, cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Ficam aprovados os votos do relator. O item 389 é o processo 977-603, uma prestação de contas. Voto pela regularidade com ressalva das contas do exercício 2015 apresentadas pelo senhor Israel do Vale Neto, dirigente da Fundação TV Minas, tendo em vista que as falhas apontadas não comprometem os registros contábeis, e dou-lhes quitação dos termos do artigo 252 regimental, com as recomendações constantes da fundamentação. Intime-se o interessado e o atual gestor desta decisão. Cumpridas as exigências regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Fica aprovado o voto do relator. O item 390 da pauta é o processo 638-333. Apenso 638-340, não há de conta especial. Voto em sede de prejudicial de mérito, reconheça a prescrição intercorrente da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovada em prejudicial de mérito. No tocante à pretensão ressarcitória, voto pela extinção do processo piloto número 638-333 e do apenso 638-340, sem resolução de mérito, diante da ausência de pressupostos de desenvolvimento vale irregular do processo. Intime-se o atual dirigente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene e o secretário de Estado de Governo dessa decisão. Cumpridas as exigências regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Agora o processo 391, 1.024.403, assunto administrativo. Database de 30 de junho de 17. Voto. Acolho a proposta de encaminhamento constante da minuciosa análise elaborada pela Diretoria de Controle Externo dos Municípios e com base na legislação de regência da matéria, voto pela emissão de alertas administrativos elencados nos itens 1 a 3, bem como pelas determinações à Diretoria de Controle Externo dos Municípios, descritas nos itens de 4 a 7 deste voto. Por fim, cumpridas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Fica aprovado o voto do relator. O 392 é o processo 1.024.404, assunto administrativo. Database 30/4/2017. Acolho a proposta de encaminhamento constante da minuciosa análise elaborada pela Diretoria de Controle Externo dos Municípios e com base na legislação de regência da matéria, voto pela emissão de alerta administrativo elencados nos itens de 1 a 3, bem como pelas determinações à Diretoria de Controle Externo dos Municípios, descritas nos itens de 4 a 7 deste voto. Por fim, cumpridas as medidas legais cabíveis, a espécie arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Agora os itens de 393 a 395, também assuntos administrativos de câmaras municipais que terão voto comum. Voto tendo em vista o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 4º da Instrução Normativa 12/2008, para o envio a esse tribunal dos relatórios de gestão fiscal. Voto pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 aos gestores nominados, presidente das câmaras municipais, com base no artigo 18 do mesmo dispositivo normativo, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028/2000. Intime-se os responsáveis desta decisão, inclusive por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo.
Ficam aprovados os votos do relator. Agora são dos itens 396 a 411, também assuntos administrativos, câmaras municipais. Tendo em vista o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 4º da Instrução Normativa 12/2008 para o envio a esse tribunal dos relatórios de gestão fiscal, voto pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 aos gestores nominados, presidente das câmaras municipais, com base no artigo 18 do mesmo dispositivo normativo, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000. Intime-se os responsáveis dessa decisão, inclusive por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Os itens de 412 a 414 são assuntos administrativos também que terão voto comum. Tendo em vista o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 8º da Instrução Normativa 12 de 2008, para o envio a esse tribunal dos relatórios resumidos de execução orçamentária e dos comparativos das metas bimestrais de arrecadação, voto pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 aos gestores nominados, prefeitos municipais, com base no artigo 19 do mesmo dispositivo normativo, combinado com o inciso 7 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008. Intime-se os responsáveis desta decisão, inclusive por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Agora os itens de 415 a 423, também assunto administrativo, que terão voto comum. Tendo em vista o descumprimento dos prazos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 4º e do parágrafo 3º do artigo 8º, ambos da Instrução Normativa 12/2008, para o envio a esse tribunal dos relatórios de gestão fiscal, dos relatórios resumidos da execução orçamentária e dos comparativos das metas bimestrais de arrecadação, voto pela aplicação de multa no valor de R$ 4.000 aos gestores nominados, prefeitos municipais, com base nos artigos 18 e 19 do mesmo dispositivo normativo, combinado com o inciso 7 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008 e parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000. Intime-se os responsáveis dessa decisão, inclusive por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Agora são assuntos administrativos que vão do item 424 a 426, que também terão um voto comum. Tendo em vista o descumprimento do prazo estabelecido no artigo 3º do artigo 8º da Instrução Normativa 12/2008, para o envio a esse tribunal dos relatórios resumidos de execução orçamentária e dos comparativos das metas bimestrais de arrecadação, voto pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 aos gestores nominados, prefeitos municipais, com base no artigo 19 do mesmo dispositivo normativo, combinado com o inciso 7 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008. Intime-se os responsáveis destas decisões, inclusive por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Agora o item 27 da pauta, processo 620.895, é a aposentadoria. Voto em preliminar, voto pela decretação da nulidade da decisão do colegiado da Terceira Câmara do dia 14 de nove de 2004, que denegou o registro do ato da aposentadoria de José Gentil Monteiro, bem como da decisão proferida na sessão de 28/6/2007, que manteve a denegação. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Fica aprovado em preliminar. Em prejudicial de mérito, considerando que o ato foi concedido há mais de 5 anos e que não foi comprovada má-fé, em consonância com os pareceres da Unidade Técnica do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo registro do ato de aposentadoria de José Gentil Monteiro, com as recomendações constantes do meu voto.
Após o trânsito em julgado da decisão e promovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Versa. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Agora são aposentadorias que vão do item 428 a 430 e uma pensão do número 431. Determina o registro dos atos de concessão de aposentadoria e pensão. Promovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião De Berto. acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Indaga os senhores conselheiros se a matéria é extrapauta. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, Excelência. Todavia, eu faço uso da palavra para aderir às moções verbalizadas pelo conselheiro Licurgo Mourão e também desejar a todos e a todas um Feliz Natal, em especial a conselheira Adriane Andrade, rogando a Deus o seu pronto e imediato restabelecimento. Registrem as palavras do conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Versa. Muito bem, apenas também para registrar a alegria de terminar mais esse ano, muito produtivo para essa Câmara, senhor presidente, Vossa Excelência. Parabenizar a todos que integram a nossa Câmara, ao nosso Ministério Público, aos nossos servidores do gabinete. Foi um ano realmente muito produtivo, que a gente possa ter realmente um Feliz Natal e um 2018 abençoado. Registre também as palavras do conselheiro Sebastião Versa. Doutora Sara, deseja fazer uso da palavra? Presidente, eu também gostaria de desejar um Feliz Natal e um excelente Ano Novo, não só apenas para os conselheiros, mas para os servidores que atuam junto dessa Câmara. Registre essa palavra, doutora Sara. Antes de encerrar a sessão, gostaria de agradecer o empenho e a dedicação de todos os conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e os servidores de seus gabinetes, bem como os servidores da Secretaria da Primeira Câmara, Taquigrafia e todos os demais que colaboraram durante o exercício 2017 para a realização das sessões desse colegiado. Registro que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas durante o ano, este colegiado conseguiu deliberar mais de 3.500 processos, o que foi possível graças ao esforço e comprometimento de todos. Desejo a todos boas festas e um próspero ano novo. Nada mais a pena tratar, convoco os membros do colegiado para a primeira sessão ordinária a se realizar no dia 6 de fevereiro de 2018, terça-feira, às 14h30, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno. Declaro encerrada a presente sessão.